Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite, boa madrugada. A hora que vocês estiverem vendo aí o local que vocês estão assistindo essa última aula, gente. Agora, né? Vamos partir para a última aula. Praticamente não é uma aula, ou você pode chamar de uma aula, mas é a resolução do exercício de fixação 5, né? Esses são bons exercícios. E vocês já fizeram, com certeza, e agora vocês estão agora verificando como foi que poderia ser feito. E comparando com o que você fez e ver se o que é que está certo e o que é que está errado. E lembrando de uma coisa que nesse exercício, gente, às vezes a forma de falar e a forma de escrever pode ser um pouco diferente e todos eles vão estar certos, tá? Só cuidado com o contexto, cuidado com que tipo de item vocês vão colocar lá. Às vezes cabe no item, cabe no outro. Mas vamos ver aqui direitinho esse exercício, cada um, como foi feito, tá? Que é o exercício de fixação 5, a resolução dele. Eu vou abrir aqui ele para a gente continuar. E qualquer dúvida vocês já sabem que vocês... Aí vocês vão lá na parte de vocês de exercício, vão encontrar exercício, tá? Tem o exercício lá resolvido e tem o exercício não resolvido, que vocês podem checar. O bom é ter feito isso antes para depois ter enxergado resolvido, tá? Então, gente, qual é o exercício? Eu ia falar uma coisa que acabei pulando, né? Qualquer dúvida, gente, vai lá no Instagram, vai no WhatsApp, vai no e-mail, liga, faz qualquer coisa, mas não fica com a dúvida não, tá? Então, vamos lá. Então, o exercício 5 é o quê? Agora você se coloque no lugar de um auditor e enuncie, em função de cada situação apresentada, as não conformidades e ou observações pertinentes. Caso não tenha informações precisas que configurem uma não conformidade, descreva o caminho que se deverá realizar para averiguar se realmente o caso é uma não conformidade ou não. Entendeu? Primeiro, verificar se é não conformidade. Ou você tem alguma observação para colocar, tipo um ponto de melhoria, né? Ou então você vai enxergar aqui e vai dizer, eu preciso ver alguma outra coisa para poder ter certeza se isso é uma não conformidade ou não, tá normal, porque alguma informação eu não tenho ainda, tá? Então isso aqui é a ideia desse exercício. Então, o primeiro aqui, ó, a constatação do auditor. Ele chegou lá e viu o quê? No setor de compras, o auditor constata que aspectos comerciais importantes não são considerados na avaliação de fornecedor de matéria-prima. Tá. Você poderia de cara botar não conformidade, porque são aspectos comerciais importantes. Mas foi o auditor que disse que era importante. Mas será que é importante para a instituição? Então, eu joguei como uma trilha. Como assim? Caso o aspecto comercial seja importante, realmente deve-se abrir uma não conformidade referente ao item 8.4.1 por falha na avaliação de fornecedor de matéria-prima. Isso realmente se for importante, se os dois entenderem que for importante, tem que ter lá. O auditor deve ter cuidado que o que é importante para ele pode não ser importante para a organização na avaliação do fornecedor. Tá? Isso é importante. O autor deve procurar por evidências de problemas em cliente referente à matéria-prima, prazo de entrega por problema de matéria-prima, etc. Quer dizer, aspecto é importante, mas será que esse aspecto que ele está achando que é importante para a instituição? Então, se ele começar a procurar por problemas, será que é o seu problema? Será que tem alguma não conformidade com fornecedores, algum problema interno que está causando por causa dessa informação que não existe? Aí ele vai pesquisar. Imagine que não tenha nenhum problema interno, não tenha nenhum problema de entrega de matéria-prima, de quantidade, de nada, se suas matérias-primas chegaram normais. Então aquelas informações que ele acha que é importante, não é importante. Porque não acontece nada, ambos que está lá comprando matéria-prima com essa mesma informação aí não tem problema. Então, gente, não vamos procurar cabelo em ovo, tá? Se não tem problema, não tem problema. Então aqui eu boto como uma trilha. Então vamos pesquisar mais para poder realmente saber se essas informações são realmente importantes para se abrir ou não conformidade. Ou então definir que não, está normal, está conforme. O 2, opa, passei demais. 2 aqui, vou botar aqui em cima. A política de uma fábrica de bebidas enfatiza a higiene,
como fator primordial para o atendimento ao cliente. Em recursos humanos, o auditor constata que nenhuma pessoa está treinada em relação à higiene e que não há planos para tal. Depois da produção, verifica que insetos atraídos caem sistematicamente nos tanques de homogeneização e lá se dissolvem com a bebida em preparação. Opa, confusão, né? Não conformidade, porque a política da qualidade não está aplicada na organização devido à falta de registro de elementos sobre higiene e à falta de higiene nos processos, acarretando insetos dentro dos tanques de homogeneização, indo em desencontro com o item 5.2.2b da norma ISO 9001. Gente, tá vendo como eu descrevi aqui a não conformidade? Por quê? A própria política da fábrica fala de higiene. Aí depois o auditor vai lá e faz, ninguém está treinado com higiene. Depois ele vai lá e vê que insetos ficam caindo nos tanques, homogeneizando junto com a bebida lá e ninguém faz nada. Então, peraí, tem algo de errado. A política não está de acordo com o que você está dizendo uma coisa e não está fazendo aquela coisa. Então está em desacordo. Então, qual é a evidência aqui? A política da qualidade não está aplicada na organização. Eu falo de higiene, mas não aplico, tá? E eu vou lá para o item 5.2.2b. Aí vocês vão lá ler esse item e ver e entender o que significa esse item. Mas aqui seria a nossa descrição da não conformidade, certo? E não conformidade mesmo. No 3, no final da linha de produção, o autor constata que o produto final é transportado via empilhadeira, ladeira abaixo, até um almoxarifado distante cerca de 2 km. Verifica também que esta transferência não está contemplada como parte documental relativa ao manuseio. Ó, eu não preciso estar documentando que eu faço esse manuseio. Não preciso estar documentando. Não tem. Para que eu vou documentar que eu faço manuseio daqui para ali? Aí, ó, uma trilha. O autor deve averiguar se está tendo algum problema com o manuseio do produto, reclamação de cliente com avarias do produto, analisar o controle de manutenção das empilhadeiras, porque assim, será que a empilhadeira está tendo manutenção? Porque aí sim eu tenho que dar manutenção nela. Procurar o que possa acarretar problemas para o produto. Se os empilhadores estão treinados e capacitados para utilizar a empilhadeira, então aí essa parte eu vou conseguir enxergar. E posso dar não conformidade em algum outro local, mas eu não preciso dizer esse tipo de transporte. Eu preciso constatar, né, gente? Para hoje, aí deixa bem claro que você não precisa ter manual da qualidade, você não precisa ter procedimentos escritos, tá? Você não precisa ter. Então imagine que aqui, você vai averiguar, imagine que aqui tem 5 empilhadores e eles levam ladeira abaixo na velocidade X, todo mundo sabe, todo mundo é treinado, todo mundo é capacitado, os 5 transportam para cima e para baixo, não tem acidente, não tem nada, então tá tudo ocorrendo normalmente, eu não preciso botar nenhuma não conformidade. A não ser que eu veja que não tenha treinamento dos empilhadores, existe muita ocorrência interna, porque as empilhadeiras derrubam o produto na ladeira abaixo. Opa, isso aí é um indício de que tem que ter alguma preocupação, teria que ter alguma melhoria nesse processo, tá? Mas eu tenho que averiguar, eu tenho que pesquisar mais, tenho que fazer uma trilha, gente, uma trilha. Então, não conformidade. Então vamos passar para o outro. Qualquer dúvida, gente? Ao analisar os dados de auditorias internas, o auditor verifica que especificamente para a auditoria 02293 houve prejuízo na independência do auditor. Opa, então ele viu que o auditor não estava independente, então problema. Se o auditor não é independente, considerando que realmente haja evidências da não independência do auditor, deve-se abrir uma não conformidade referente ao item 9.2.2, que fala de independência do auditor. Exemplo. Na auditoria tal, 02293, o auditor interno é lotado no mesmo posto de trabalho onde realizou a auditoria e não relatou nenhuma não conformidade e nenhuma observação, sendo que na auditoria externa foram abertas 5 não conformidades e 7 observações, evidenciando assim a não independência definida no item tal da norma. Tá entendendo? Aí você pesquisa, né? Aí você dá uma não conformidade. Se tiver um exemplo desse tipo, o auditor interno do setor trabalhar no setor, não viu nada. Quando chegou a auditoria externa, abriu 5 não conformidades e 7 observações. Como é que
Isso pode acontecer? Não pode, né, gente? Então, aí você verifica que tem uma independência, não está tendo dependência do auditor, está independente. O auditor está dependente aí, existe uma dependência, então prejuízo na independência, né? Então tem que checar, colocar, como é que tem que fazer, gente? O auditor interno do setor vai auditar outro setor. E outro auditor de outro setor vem auditar o setor dele. Você não bota para auditar o mesmo setor. Isso pode acontecer em empresas pequenas, mas o auditor interno, ele tem que ter ciência que ele tem que abrir não conformidade. Se ele achar, ele tem que abrir. Tá? Vamos para 5. O auditor constata, numa empresa de serviço de limpeza, que os formulários de avaliação de satisfação do cliente apontam sistematicamente para a inadequação dos uniformes, dos limpadores e dos equipamentos usados. Nenhuma ação para solucionar o problema foi iniciada nos últimos 6 meses, já tendo havido, inclusive, uma análise crítica do sistema pela direção há 2 meses, que não abordou o problema. Não conformidade, não está sendo implantada nenhuma ação para tratar a inadequação dos uniformes dos colaboradores relatados nas pesquisas de satisfação do cliente. Desta forma, o SGQ está em desacordo com o item 9.1.2 e o item 8.7 da norma. Gente, vocês têm que tratar, tem que tomar alguma ação, dizer alguma coisa, não é só ficar calado, porque se você ficar calado, você não está tomando nenhuma ação. Primeiro que foi visto lá na pesquisa de satisfação do colaborador. Depois também foi visto na análise crítica, que abordou também, ninguém fez nada, ninguém disse nada, simplesmente nada. Então, a não conformidade, tá? Depois vão lá no item 9.1.2 e estudem direitinho. 6. Numa empresa de cosméticos, o auditor constata que 3 clientes principais fornecem aditivos especiais, facilmente deterioráveis, para serem incorporados ao produto final. Há procedimentos sobre o assunto, mas este não aborda critérios adequados de armazenamento dos aditivos, nem método de verificação da qualidade destes. No depósito de materiais recebidos, o auditor detecta que as condições ambientais são insatisfatórias e que há aditivos em uso fora do prazo de validade. Opa, aí é confusão. Não tem nenhum procedimento, não tem critério adequado para armazenamento, aí ele vai lá e encontra produtos numa situação insatisfatória e tem aditivo que está fora do prazo. Aí uma não conformidade, constatado, utilização de produtos providos por terceiros fora do prazo de validade, que estão sendo utilizados e incorporados no produto final destinados aos clientes. Desencontro com o item 8.4.1 da norma. Então a gente tem que dizer a constatação e tem que citar a norma sempre, tá? Mas aqui ó, não conformidade. 7. Na área de testes finais de uma empresa elétrica, o auditor verifica que vários lotes de produtos inspecionados e determinados como não conformes estão identificados como liberados para o cliente. Opa, tá não conforme, tá liberado. Vamos ver o que é isso aí. Constata também que os registros pertinentes não identificam a autoridade pela liberação do produto e disposição pelo comitê constituído. O gerente de vendas determinou verbalmente a liberação ante a pressa de atender aos clientes. Opa, aí é um problema, gente. O item da norma fala que tem que ter alguém que libere. O inspetor vai lá e libera. Tá ok? O inspetor libera. Mas se tem uma não conformidade, se tem algum problema com os itens não conformes, alguém superior a ele tem que liberar, se for o caso. Né? Vai entender uma engenharia da vida, um gerente, um supervisor, dizer, não, esse produto aqui não tem problema não, pode usar. Mas tem que ter um registro disso. Tem que haver o registro lá, se for uma assinatura ou um carimbo que seja do inspetor, depois uma assinatura ou um carimbo de quem liberou. Mas não verbalmente, porque ali você não sabe, o produto está não conforme. Mas está liberado para o cliente, que confusão é essa? Quem liberou isso aí? Ninguém sabe de nada. Não tem registro de nada, está errado. Então, não conformidade. Aí como é que você vai descrever isso aí? É evidenciado que produtos não conformes estão identificados como liberados para o cliente. Porém, no registro de liberação não há identificação de autoridade competente para liberar produto quando o mesmo está não conforme. E também não há evidência de registro de concessão de cliente sobre produto não conforme.
atividade em desacordo, viu? Com o item 8.7.29. Gente, então se você pode até liberar, porque você entende do produto, você libera, mas se for um caso mais grave, você precisa do que o cliente entenda, você tem que pedir uma concessão ao cliente, tá? Mas tem que ter isso tudo registrado. Como não tem registro, não, isso é uma não conformidade. 8. Na área de produção, deixa eu levantar isso aqui para a gente não ver o de cima. Na área de produção, o auditor notou duas balanças. A balança número 1624 tinha uma etiqueta indicando a data devida para a calibração, que havia vencido há 4 meses. A balança número 1616 não tinha qualquer etiqueta de calibração afixada. Opa! O cara chegou na fábrica, viu lá que tinha duas balanças. Uma tinha uma etiqueta, mas estava vencida há 4 meses. E a outra não tinha nenhuma identificação. O que é que eu faço? Não conformidade? Calma, gente. Trilha, eu tenho que pesquisar. Por quê? Eu não tenho que calibrar todos os instrumentos da fábrica. Não é para calibrar tudo. Lá no item, leiam direitinho. Vai estar dizendo o quê? Dependendo da sua situação. Se você usa ele para atender cliente ou não. Se aquele instrumento está dentro do teu processo ou não. Tá? Então a gente tem que pesquisar. É uma trilha. Neste caso, teremos que checar se as balanças estão sendo utilizadas para medição de produtos ou insumos que são destinados ao processo ou ao cliente final. Cabe agora investigarmos no processo qual a finalidade da utilização dessa balança. Caso estejam sendo utilizadas para pesar insumos que irão para o processo, essa atividade entrará em desacordo com o item tal, 7.1.5.2. Porém, até o momento, a não conformidade é uma inferência. Eu vou ter que pesquisar. Imagine que você chega lá, vai pesquisar essa balança, procura os pessoas, essa balança aqui não tem calibração. Como é que vocês usam para quê? Não, essa balança aí a gente usa para pegar o resto dos sacos plásticos que vai chegando das embalagens de matéria-prima. A gente vai juntando aqui o saco plástico, juntando tudo dentro de um saco. Quando fecha um saco, a gente pesa para vender como sucata. Gente, não tem nada a ver com o produto. Ele está pegando as embalagens da matéria-prima que ele recebe. A matéria-prima que ele recebe é que vai como insumo. Porém, o saco vira para ele um lixo, né? Mas para ele vira um saco plástico que é um reciclável. Ele junta dentro de um saco maior e vai na balança e pesa. Só para anotar o valor e vender. A empresa vender como um recurso a mais. Não vai atrapalhar, não vai mudar em nada o processo, nem no cliente, nem em canto nenhum. Então essa balança, tanto que ele não tem calibração. Ele vai lá e bota um peso qualquer para saber, porque a diferença ali não vai atrapalhar em nada. Então aí, se você constatar que é isso, aí você, não pode usar à vontade essa balança. Agora você chega lá, isso pesa o quê? Não, isso pesa o cal que vai entrar dentro do processo para fazer tal coisa. Opa, aí tá errado. Aí não conformidade. Porque tinha que ser calibrado, tá? Então cuidado. 9. Em uma empresa de inspeção em ensaios de serviço, no laboratório de análise de alimentos, 2 operadores não estavam utilizando toucas de nylon. Um operador estava com o jaleco aberto e estava usando joias. Os outros 3 operadores estavam adequados. O procedimento FAO 002, versão 02, que é a revisão atual, está disponível na área e claramente descreve na cláusula 7 que a prática de vestuário requer que os jalecos do laboratório devem estar fechados, as toucas de nylon devem ser usadas e não é permitido os joias. Então, gente, tem um procedimento que fala tudo isso, que eu tenho que usar o jaleco fechado, que eu tenho que usar a touca de nylon, que eu tenho que não usar joias. E ele encontrou pessoas com o jaleco aberto, não usando touca, usando joias. Então é a não conformidade, evidenciada a falta de utilização das toucas de nylon, a utilização do jaleco aberto e a utilização de joias pelos colaboradores no laboratório de análise de alimento. O procedimento que relata sobre a utilização do ferramenta adequado, FAO tal, versão tal, está disponível na área. Desta forma, a atividade está em desacordo com o procedimento interno. Gente, você matou a pau aqui com a não conformidade. Aqui tem um procedimento interno e a atividade está em desacordo com ele, tá? Então isso é uma não conformidade no sistema. O sistema está falho. Eu digo alguma coisa num procedimento e faço outra diferente. Então não estou tendo qualidade. Agora, essa outra equivale ou eu tenho que corrigir o procedimento ou eu tenho que treinar as pessoas?
eu tenho que conscientizar as pessoas. Então, aí você tem que saber o que é que serve para você. Como é alimento, realmente a touca de nylon tem que ter, jaleco fechado, touca, joia, esse negócio. Em alimentos, realmente, essa coisa funciona, né? Tem que ter muito cuidado com isso. Então, gente, o 10º, para a gente fechar. Vou levantar aqui de novo. No escritório do gerente da qualidade, o auditor analisou criticamente vários relatórios de auditoria interna. O auditor observou que, regularmente, em todas as rodadas de auditoria nos últimos 2 anos, cerca de 70% das não conformidades foram registradas no departamento de projeto. Os procedimentos solicitavam auditoria em todo o departamento, em intervalos semestrais, e isso foi obedecido rigorosamente, desde a implementação do sistema há 3 anos. Tá, constatou isso aí, vamos ver. Trilha. A gente considerou como uma trilha. Neste caso, teremos que checar se as não conformidades encontradas no setor de projetos são reincidentes. Claro que ele encontrou 70% da não conformidade no setor de projeto, mas será que são reincidentes? Será que são coisas diferentes? E as que eles fizeram, eles trataram, então o sistema está rodando, está se tratando e está passando coisa nova, né? Então, neste caso, teremos que checar se as não conformidades encontradas no setor de projetos são reincidentes. O grau das não conformidades, se são maiores ou menores, verificar as ações propostas se estão condizentes com as causas, verificar a análise das causas raiz. Sendo averiguado que não estejam fazendo uma boa análise, ou não executando as ações ditas, ou não realizando ações eficazes, deve-se abrir uma não conformidade referente ao item 10.2.1. Gente, então, foi constatado que cerca de 70% da não conformidade foram realizadas no departamento de projeto. Beleza. Porém, tem que constatar isso, verificar se eles estão fazendo uma boa análise na não conformidade, se eles estão tomando as ações corretamente, se os problemas que estão detectando, as não conformidades são reincidentes, porque, gente, o problema vai estar em todo lugar. Mas se não são reincidentes é porque eles estão resolvendo cada problema. E o processo dele, o sistema de projetos está melhorando e ficando robusto cada dia. Mesmo com muito problema, tá? Mas eles estão fazendo. Então tudo isso tem que ser verificado. Verifica tudo isso aqui. Se tiver ocorrendo que eles não estão fazendo uma boa análise, tem muita reincidência, tá? Você pode dar uma não conformidade até maior, porque não estão tendo. Então ele tem que tomar uma ação melhor sobre essas não conformidades, tá? Gente, então aqui fecha, né? Qualquer dúvida vocês vão ter que falar comigo ou mandar aí para a equipe da gente para a gente resolver isso aí, tá? Então voltando lá para nossa exercício de fixação, né? Fechamos aí a última aula. O que é que a gente tem agora? Ah, gente, qualquer dúvida, voltando um pouquinho, qualquer dúvida, vocês vão lá mandar para o Instagram, para o grupo, para a gente tirar essas dúvidas de vocês. Se vocês tiverem alguma coisa que estão fazendo alguma auditoria, tem uma dúvida para fazer uma não conformidade, como escrever, manda pra gente, a gente vai discutir o assunto, vai ser legal. Não precisa falar que empresa é, não precisa colocar formulário, não, bota só o caso, só fala do caso que a gente pode explicar melhor, tá, gente? Então, para finalizar de vez agora o teu aprendizado por completo, existe um exercício de capacitação. Eita, eu tenho que fazer um exercício para passar, é? Não, gente, esse exercício aí é só para você mesmo. Você vai pegar, vai mandar um e-mail para o Luiz Moraes, está aqui embaixo, né? Está aí embaixo aí, ó. Aqui embaixo, onde tem e-mail, luizmoraes@luizmoraes.com.br. Já que você concluiu todo o curso, você manda para lá. Eu quero fazer, solicito o exercício de fixação, o exercício de capacitação do curso auditor interno, tal. Eu vou mandar você um link. Você vai, guarda tudo de você, gente. Guarda tudo. É para você mesmo. É para você. Não tem nota. Não vale nota. Se você tirar 0, você vai receber certificado. Se você tirar 10 também, não tem nota. Então, é para você entender como você está entendendo esse curso auditor interno. Então, você guarda seus cadernos todinho, abre o link e vai fazer esse exercíciozinho lá no Google Formulários. Legal, faça. E não é mal que você fizer, você recebe sua notificação com toda a prova, com tudo, com todas as questões que estão corretas e incorretas para você estudar. É mais um ponto para você estudar. Bom, gente, como eu falei, esse exercício não é para reprovar ninguém, esse exercício não é para aprovar ninguém, é só para vocês entenderem mais do assunto. Então, qualquer dúvida, né? A gente já vai partir para os nossos finalmente, agora a gente já concluiu todo o treinamento. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer consulta que vocês queiram ter, qualquer
informação, se queiram ter a mais, ou queira mandar alguma coisa pra gente também, né? Contem com a gente para o resto da vida aí. O resto que o Luiz Moraes estiver vivendo aí, vai contar isso para vocês, tá, gente? Então, abração no coração, beijão e até outro dia, que com certeza teremos outros cursos aí que vocês vão fazer. Bye, bye, gente. Até outra vez. Tchau.